Fala amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando sexta-feira, fechando a semana com mais NFL, dando uma pausa nas Olimpíadas para ficar de olho no futebol americano. Tem muita coisa acontecendo, algumas coisas que valem ser ignoradas, mas muita coisa importante e a gente está aqui para falar de futebol americano. Peço para você já dar aquela curtida no vídeo, assinar o canal, compartilhar o Toque Passa, deixar o seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Deixa aí a sua sugestão, a sua dúvida, o seu comentário aqui embaixo que é muito importante e também clica no sininho para receber notificação assim que um novo vídeo for publicado. Vamos lá então, muita coisa para falar, roda a vinheta. Vou começar aqui com os salves, primeiro para o Bruno Almeida, que foi o primeiro a mandar mensagem na segunda e também na quarta-feira. Santa Maria do Sul, Santa Maria do Rio Grande do Sul, deve estar passando um frio do caramba aí. Grande salve para você, Bruno Almeida, pessoal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Layan Costa, de Ibitirama, no Espírito Santo, que é torcedor dos Patriots, falou que o Aaron Rodgers não ia aposentar e não aposentou mesmo, mas a novela está longe de acabar. E o Michel Duarte também deixou seu comentário. E eu vou, antes de passar as perguntas que eu recebi aqui, coloquei tanto na segunda-feira como na quarta-feira, eu quero esclarecer um ponto que eu falei na quarta. De fato, ficou com uma falha, faltou uma explicação minha ali e o Jardim Chandler deixou o comentário destacando, né, que eu falei do Lamar Jackson estar com Covid e perder esses 10 primeiros dias. A gente lembra que os Ravens teve o pior ataque ofensivo em passes, né, o pior ataque aéreo da temporada passada. E poderia ser, é importantíssimo você começar o ano trabalhando, chegou gente nova lá, então é importante você trabalhar esse time. Só que o Lamar vai pensar os primeiros 10 dias aí de molho, tendo que passar pelo protocolo de Covid. Ele é não vacinado e eu falei que ele poderia ter evitado isso se ele tivesse tomado a vacina. Ele poderia ter evitado o cenário, porque ele passou por 5 testes de Covid, 4 negativos, no quinto ele foi pego. Se ele tivesse sido vacinado, os testes aconteceriam a cada 14 dias, ou seja, ele teria passado pelo teste na quinta-feira passada e só passaria na próxima quinta-feira. Bem possivelmente, ele já daria negativo quando ele fosse passar mais uma vez. Se desse positivo, vamos lá, positivo quando você é não vacinado. 10 dias de molho, não tem como, é como foi a temporada passada. Se você é vacinado, você vai fazendo testes ali e deu negativo, fez outro teste, deu negativo dentro de 24 horas, está liberado, pode voltar, não precisa passar esse tempo todo de molho. Por isso ele poderia ter evitado. Essa é a diferença do protocolo do não vacinado para o vacinado. A vacina não impede que você pegue a doença, ela impede apenas de que se torne um quadro mais grave, né? Diminui as chances de ser um quadro mais grave. Acho que está bem explicado agora. Vou começar passando as perguntas que recebi aqui. O Lucas Santos, que perguntou sobre o salary cap, né? Como é que a NFL controla os salários pagos para que não exista um pagamento por fora? Até citou o Juju Smith-Schuster, que topou receber menos. Qual que é a situação? Bom, em primeiro lugar, os salários não são pagos pelas equipes, eles saem direto da NFL. Os jogadores têm um contato ali com a NFL vai depositando os salários, os times só fazem o acordo para caber dentro do cap, mas sai tudo da mesma fonte. E não acontece esse problema. Primeiro, o caso do Juju, ele aceitou porque ele era um free agent e não estava tendo mercado. O pessoal não estava indo atrás dele e aí ele topou receber menos do que ele receberia para seguir na equipe do Pittsburgh Steelers. E outra coisa, vamos pegar o caso dos Steelers mesmo. Le'Veon Bell, algumas 2 temporadas atrás, ele brigou ali com os caras, ele não queria jogar sob a franchise tag e acabou sendo impedido, ele passou a temporada inteira sem jogar. Se ele soubesse de alguma coisa do gênero, ou se ele tivesse participado de alguma coisa do gênero, tivesse recebido, tivesse uma situação dessa, vazaria. Então o time pode até fazer um esquema de pagar por fora e dar um jeitinho ali. Mas se vazar, vai ter uma punição muito severa e esse que é o ponto. Mutreta sempre você pode fazer, o problema é que os caras pensam nas consequências de ser pego. Provavelmente os times obrigariam a equipe a ser vendida e tudo isso ia acontecer na NFL. A segunda pergunta aqui do Daniel Borges. Olho para o elenco dos Browns e fico bastante empolgado com os dois lados da bola. O ataque e a defesa, de fato, muito bons. Você acha que o Baker é um limitador dessa equipe? Sim, falei isso no podcast que eu fiz lá com o coach Amorim, explicando sobre o Cleveland Browns, e eu falei que o Baker, seu time é tão bom quanto o seu quarterback, a gente sempre usa essa expressão, e o Baker pode ser essa limitação. Eu espero que ele dê esse salto, não vi ainda, acho que é um cara com baita no potencial desde a época do draft, mas eu não vi ele dar esse salto. Quem sabe ele consiga fazer o que o Josh Allen fez na temporada passada, que apresentou um futebol americano muito melhor. Ele, para mim, é o ponto fraco nessa equipe, assim como o Wood, né, o coordenador defensivo, que precisa fazer aquela defesa funcionar. Nomes suficientes para fazer uma coisa e bem, o Cleveland Browns tem com toda certeza. O Fernando Oliveira está mandando aqui um salve direto de Montijo. Ele falou: o Aaron Rodgers decide o que quer fazer em 2022.
O que você acha dele nos 49ers por 2 ou 3 anos para substituir o Jimmy G, né, o Jimmy Garoppolo, e deixar o Trey Lance aprender o que puder para assumir os 49ers em 2025? Não dá, não tem cabimento, não faz sentido você fazer isso, porque o Trey Lance é uma situação que até o Garoppolo sabe, ele precisa jogar bem nessa temporada para o ano que vem arranjar um time para ele ir. Não tem como você segurar o Trey Lance 3, 4 anos, você perde o sentido de ter um quarterback calouro. O grande mérito de você ter um bom quarterback calouro é você poder liberar espaço no cap. Geralmente é o quarterback quem ocupa mais espaço no cap, e aí você, com um cara mais barato, você tem um time mais forte. Essa é a ideia. Os times conquistam mais coisas com os quarterbacks em contrato de calouro. Então, não faz sentido. Poderia ser ótimo se o Trey Lance também topasse ficar tanto tempo assim esperando uma oportunidade de jogar. Ele é um cara bem cru ainda, mas eu acho que seria tempo demais, não vale a pena não faz muito sentido. O Ricardo Macedo falando que existem casos de jogadores que mudaram de posição durante a temporada e acabaram sendo bem? Não. É mais improviso, acontece algumas vezes, principalmente na situação de sei lá, um wide receiver fazer um jogo como corrida, uma jogada como um running back, por exemplo, um running back se posicionar como wide receiver, na defesa um corner vira safety. Tem alguns casos de temporadas para outra, né? Por exemplo, o Frank Gifford, que foi um jogador histórico lá dos Giants, foi MVP da liga como running back, depois de um ano ele tomou uma pancada muito forte, final dos anos 50, começo dos anos 60, levou uma pancada muito forte, e aí para evitar esse tipo de contato mais pesado, ele virou o wide receiver e teve aí umas boas temporadas na frente também. E aí na defesa que eu falei para vocês, tem a situação, o Charles Woodson é um cara que mudou da posição de corner para safety para ser menos exigido, né, e a carreira dele ser mais longeva como acabou sendo, além de casos clássicos que nós temos de jogadores que eram recebedores na liga. O Julian Edelman é um caso desse, que era um quarterback e virou um wide receiver na NFL. Tem essa situação que pode acontecer, então, mas durante uma temporada, assim, eu acho... eu não me lembro de nenhum caso desse. Se alguém tiver uma história dessa, eu vou ficar bem surpreendido mesmo. Tem a pergunta também do Diego Lopes, está pedindo um salve aí para Cutia. Grande abraço para Cutia. Diego Lopes fala da novela do Xavier Howard, né? E eu vou até juntar aqui com um comentário que veio do Jorge Dantas, que ele falou aqui, ó, só discordo da parte contratual que eu falei no vídeo da quarta-feira em defesa dos jogadores. Não existe parte fraca, todos ganham bem e quando jogam mal o clube tem que cumprir o contrato também. Tem que cumprir o contrato, de fato, mas só aquilo que está lá como garantido. O valor que não é garantido, tchau e benção. E a maior parte dos contratos da NFL prevê uma quantia irrisória, né, como garantida, e o valor maior mesmo fica como bônus, como situação de temporada para temporada. Alguns bônus muito simples, mas que quando você vai cortar o jogador, o cara não ganha nada. Quando o jogador não está bem... tem 2 vezes o cara não pensa, ele corta o atleta e pronto, acabou. É assim que funciona, é o cara que se vire. Enquanto o jogador não tem a forma de sair da equipe, ele não tem. Por opção dele, ele não pode sair do time na NFL. O contrato dele está no último ano, ele resolve que ele não vai assinar uma renovação, ok, ótimo. Temporada que vem o time vai lá e mete uma tag nele. O time pode travar a saída dele com uma franchise tag em que ele vai ganhar um valor considerável, porque é 120% do salário da média salarial e tudo mais, ok. Mas é o contrato de uma temporada só. Num esporte de tanto contato, é perigoso você jogar sem uma garantia. Vai receber um bom dinheiro, é dinheiro garantido naquele 1 ano, ok, mas se você se machuca no ano que vem, o time dá tchau e bênção para você e você acabou sua carreira e não vai jogar mais em lugar nenhum. Então, esse é o ponto que eu digo. Eu acho que a NFL tem esse problema. A NFL é uma liga mais pro-owner do que pro-player, como é a NBA. Jogadores da NFL têm pouquíssimo ou nenhum poder para decidir o seu futuro. O caso do Xavier Howard, especificamente, ele tem um contrato mais longo ainda, né? A gente está até confirmando aqui o contrato dele. Ele tem um terceiro ano de um contrato de 5 anos, mas é um contrato que já ficou bem para trás com relação a outros jogadores da posição. Ele é um jogador muito bom, que entende que poderia estar ganhando mais. Os times da NFL têm esse problema também, ninguém valoriza o cara ali, ó, você foi bem, vou dar uma coisinha a mais, exceto o quarterback, que eles fazem correndo para agradar, cornerback, posição de defesa, muito menos ainda, e ele quer receber uma grana a mais do que seria dos próximos anos de contrato. Ele quer que adiante aqui a situação, não vai mudar muito para a questão para os Dolphins,
adianta esse valor, mas os Dolphins não querem fazer isso. Tem alguns times interessados, ele tem um opt-out para a temporada que vem, então o time pode falar tchau e bênção para ele no que vem e ele que se vire, então por isso que ele quer adiantar. O contrato dele é de 5 anos, 75 milhões de dólares. Cara, eu acho que caberia muito bem, tem muito time interessado e a fim de fazer ele ser muito bem pago. Então, se os Dolphins não estão vendo muita coisa lá para frente, o justo seria, bom, vai embora, né? Se ele tivesse a opção, ele saía fora. Eu sei que os Falcons iam querer muito bem ele, os Seahawks iam querer ele, os Cardinals estavam interessadíssimos em ter uma secundária boa ali com o Xavier Howard. Então, eu acho que essa é a situação. Eu entendo o jogador está descontente, ele assinou o contrato lá atrás. Ok, o contrato era bom e deixou de ser, por todo o cenário que mudou na NFL e pelo que ele está apresentando. Está se sentindo desvalorizado? Ele tem que ter a opção de sair, de buscar um caminho dele. É esse que eu falei, essa cláusula de ruptura. Como é que eu posso sair desse contrato que hoje não me interessa? Eu posso pagar um valor? Se falasse para ele assim, se você pagar 15 milhões, você vai embora e se arranja um lugar para você jogar. Eu acho que ele pagaria. Aí tem uma forma de sair, por mais cruel que ela fosse. Aproveitando aqui o clima olímpico, o Pedro Amorim mandou a mensagem: se eu acredito que o futebol americano, ou até o flag football, pode ir para as Olimpíadas nos próximos anos, já que vem ganhando proporções mundiais, ou vai demorar um tempo para acontecer. Eu acho que vai ser muito difícil mesmo. Se tivesse uma chance, eu acho que seria o flag, né? Porque no programa olímpico, você fazer uma competição, entrar ali, encaixar em 2 semanas, o futebol americano seria inviável disso acontecer. E eu acho que é um esporte que ainda está muito aquém, você não tem ligas profissionais aí ao redor do mundo, é um esporte que é muito distante, além do que, eu não sei se o COI ia topar botar um esporte no programa olímpico só para dar mais uma medalha para os Estados Unidos, uma medalha de ouro para os Estados Unidos, né? Porque o que aconteceria seria isso, então eu acho que é bem impossível isso de acontecer, pelo menos um futuro próximo. O próximo que eu estou dizendo é um futuro de uns 40 anos. Não vejo isso acontecendo, não. Seria legal, gostaria de ver. Eu acho que o flag funciona. O rugby a gente tem muita disparidade ainda entre os times, mas é legal de assistir. Futebol americano seria também. Notícias importantes para a gente falar aqui. O Zach Wilson finalmente assinou o contrato dele com a equipe dos Jets. Ele era o último calouro de primeira rodada que não tinha acertado um contrato ainda com a sua equipe, com a equipe que draftou. Escolha número 2 do draft. Não foi no primeiro dia de treinamentos, lá não apareceu, agora está tudo certo. Assinou um contratinho aí de 35,1 milhões de dólares. Ganhou 22,9 milhões de dólares só na assinatura do contrato. Está bem feliz o nosso amigo Zach Wilson, com toda certeza. Mais uma notícia importante, 2 notícias vindo lá dos Packers. Primeiro que o Aaron Rodgers assinou o contrato, essa informação que vem lá do Adam Schefter, assinou o contrato dele, esse novo vínculo com a equipe dos Packers, mudando, né, colocando 2023 como o ano que ele vai sair. Então, para os Packers ganharem alguma coisa com a saída do Aaron Rodgers, tem que mandar ele embora, tem que trocar ele na próxima off-season. Mas é o que eu falei, para mim a dúvida fica: qual que é o poder de decisão dele sobre o futuro dele? Porque se ele quer ir para Denver, o Denver vai oferecer 2 mariolas, os Packers vão aceitar. Então não sei até que ponto isso aí vai adiante. E também ele muda a situação contratual dele. Nesse ano, o impacto dele em folha é de 27,5 milhões de dólares. Na temporada que vem, o impacto dele é de 46 milhões. Então é meio assim, é impossível os Packers manterem ele na próxima temporada. Essa é a situação que ele deixa lá, que é improvável que os Packers vão querer ficar com um jogador que deve consumir aí 1/4 de sua folha salarial atrás no próximo ano. E outra situação. Ele colocou no contrato que os Packers não podem ir atrás dele para pedir o signing bônus, o percentual de signing bônus que não foi merecido, né? Se ele assinou um contrato de 5 anos e jogou 3, os Packers não podem tentar o proporcional do signing bônus desses 2 anos. Não vão atrás, acabou, o dinheiro é do Aaron Rodgers e pronto, acabou. E também falando lá ainda, o Devonta Adams quer ser o wide receiver mais bem pago da NFL. E aí tá tendo uma discrepância ali no que ele entende que é o wide receiver mais bem pago e no que os Packers entendem quem é o mais bem pago, porque seria o Hopkins nas 2 situações. Só que o Adams entende que o Hopkins tem um contrato de 27,25 milhões de dólares por temporada. Os Packers entendem que o valor que ele ganhou aí de 54,5 milhões de dólares por 2 anos é uma extensão do contrato, então faz parte do outro contrato, então a média seria de 20 milhões de dólares por temporada. Essa é a discussão, essa novela também vai se arrastar
e o futuro do Aaron Rodgers também pode influenciar no que vai acontecer com o Adams daí para frente. Bom, quero saber a sua opinião. Todos os comentários, deixa aqui embaixo, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta na semana que vem. Valeu!